Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser, Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo, faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade, porque a igreja ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com uma criança. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Ter o filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém. A igreja orienta, porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação é correto. O valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança indefesa. É que não existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionado a comportamentos nossos. Porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes do cristianismo era barbárie. Que não o Oriente poderia simplificar as necessidades da Igreja Católica e somar força. Os Orientes são... Porque o Oriente, o Islã, está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Como é que o senhor vai bem? Como é o nome do senhor? Victor. Victor. Então, vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja, como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade, principalmente se a gente for abordar esse tema. Na época da Idade Média, a gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. Isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso... Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja, algumas vezes, não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Eu ia trazer isso para agora, para os tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes, errou, mas você concorda comigo que você não consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo? É interessante isso aí, mas você tem que ter razão. Porque hoje em dia a gente vê muitos pastores usando disso para alimentar o preconceito das pessoas, né? Muito boa colocação. Victor. O terceiro tema é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro, funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão ateísta é a de que as leis da natureza que funcionam hoje funcionarão amanhã. Não há nada na ciência que nos garanta. Inclusive tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, uma inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso ter fé na continuidade da ciência. E é preciso ter fé também na existência por acaso da vida. Você veja que a vida, por mais simples que ela possa parecer, ela é extremamente complexa.
nós temos cerca de 100 trilhões de células. Trilhões de células. Mas se você pegar um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, a ameba ela não é um organismo simples. Se você pegar só o DNA dessa ameba, o DNA é um alfabeto de 4 letras, não é? A TCG tem informação equivalente a 1000 volumes de uma enciclopédia. Na visão de mundo ateísta, você tem pressupostos que não são racionais para defender essa visão de mundo. É isso que eu quero dizer. A fé do ateísmo é necessária para a manutenção da cosmovisão ateísta. É isso que eu quero dizer. E a fé na visão de mundo cristã, a meu sentir, exige a razão. O meu papel é colocar uma ideia para que nós coloquemos as ideias sobre a mesa, né? Caio, Tassos. O senhor lembra fisicamente Tesla? Eu sempre pareço alguém. Que inclusive é um dos cientistas assim que deveriam ser mais celebrados. Eu também acho incrível. É que você falou que precisa ter mais fé para ser ateu. Eu comecei a ser ateu porque, assim, a minha avó, quando eu era criança, ela me levava para a igreja católica para acender vela e também me levava na Umbanda. Era uma religião freestyle, entendeu? Né? E aí eu não via aquilo se materializando nas nossas vidas de alguma forma. E eu fui crescendo e eu fui começando a questionar aquilo. E eu acabei sendo muito refém do materialismo das coisas. Então, assim, eu acabo me vendo como uma pessoa que realmente não tem fé nas coisas. Eu não tenho fé em coisas. Eu vejo resultados materiais das coisas e é nisso que eu acredito. Você busca as evidências. Exato. Primeiro existe o mandamento. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. E essa carta é uma carta aberta, não é uma carta dirigida a uma igreja específica, porque as cartas que são dirigidas às igrejas, nós temos que entender a mensagem no contexto do problema que estava na igreja. Esse verso diz assim: santifique o Senhor e o seu coração. Aí diz: e esteja preparado para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua fé. Então, o preparo do cristão para saber o porquê da fé é um mandamento das Escrituras. Então, o cristianismo pressupõe isso. E não por acaso o apóstolo Paulo, isso está na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pela Bíblia, mas pelo universo, pelas coisas criadas. Então, o estudo do universo, o estudo da matéria que você fala, a busca pelas evidências, é um mandamento para nós cristãos. Quando você fala disso, da materialização de Deus e tal, eu acredito que para todo mundo aqui deva ser muito difícil ter essa noção, porque não é algo palpável. Então, eu já deduzo que isso venha de uma crença, e nós não conseguimos ter isso. Eu, pelo menos, não consigo de jeito nenhum. Sabe? Nós estamos juntos num ponto. Nós não vamos aderir a um modelo de mundo por ser saudável, fazer bem. Vamos aderir a um modelo de mundo se houver evidências. Sim. A busca pela verdade é o que nos move. É que verdade é muito, sabe, é um conceito muito amplo. Assim. Eu acho simples, é a correspondência perfeita entre o elemento linguístico e a realidade. Então, no cristianismo, nós buscamos isso. E Deus não é material. Deus é imaterial. E a própria matéria aponta para uma causa imaterial. Eu acho que é muita abstração. Aí eu tenho que crer nesse material para eu entender o material. Eu acho que o material está aqui na nossa frente. O material não dá informação suficiente para falar da sua própria existência. Nós temos que buscar algo fora para justificar a existência do material. Eu estou falando da ciência, da cosmologia contemporânea, por exemplo. Isso foi a conclusão a que chegaram os cientistas em meados do século passado, quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio a existir a partir do nada, pressupõe-se que a causa da matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então a causa que cria aquilo que nunca existiu, fazer com que isso exista, tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Para nós, Deus é espiritual, não é material. Eles dizem que precisava de algo surgir do nada, entre aspas e tal. Só que eu entendo que isso é parte de uma falta de conhecimento na época, de que não sabiam certas coisas. Isso é o que se diz hoje. Se você pegar metade do século passado para trás, qualquer livro que você pegar, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizia que o universo existia desde sempre. O único livro que dizia o contrário era a Bíblia. Os livros de Moisés. Em meados do século passado, por várias descobertas em ciência, se o senhor for da área de ciência, a gente pode falar, segunda lei termodinâmica, universo e expansão,
com o telescópio Hubble, própria teoria da relatividade com Einstein, que é recente. Mas tudo isso indicou ao universo que veio a existir e, portanto, proveniente de uma causa imaterial. Não, eu acho que aqui a gente está na mesma página. Eu não acho que sempre existiu. Eu acho que não existe esse lance de Deus foi lá e o universo.